Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse aqui é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos a cada domingo os textos que são propostos pela Igreja para a nossa reflexão. Estamos aí no terceiro domingo do Advento, no ano C. Meus amados irmãos, como já foi dito nas semanas anteriores, o tempo do Advento acontece e é composto de 4 semanas, 4 domingos, podemos assim dizer. E os 2 primeiros domingos, geralmente se fala de uma preparação para a parousia, para a segunda vinda de Cristo, para o retorno glorioso de Cristo como justo juiz. E os 2 últimos domingos, geralmente é uma preparação para a primeira vinda de Cristo, ou seja, para o Natal, para podermos vivenciar de maneira mais eficaz e eficiente na nossa vida o Natal do Senhor. Então, esse primeiro domingo, referente à primeira vinda de Cristo, que é o terceiro domingo do Advento, vem nos falar de uma vida serena dentro daquilo que é a perspectiva de quem aguarda o Redentor, de quem aguarda o Messias, o Senhor. O autor da primeira leitura de hoje é o profeta Sofonias, né? Enquanto o país de Israel estava na pior miséria moral, Sofonias proclamava a sua mensagem e anunciava ao povo catástrofes das quais só escaparia um pequeno resto. Entretanto, anuncia também dias melhores para Jerusalém. Então, o profeta Sofonias, no período em que viveu, ele anunciava coisas terríveis para Jerusalém, para Israel, mas também anunciava dias de esperança. É o que diz a primeira leitura de hoje. Carta de alegria, cidade de Sião. Sofonias capítulo 3, versículo 14 ao 18a. Rejubila, povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti. O valente guerreiro que te salva, ele exultará de alegria por ti, movido por amor, exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Então veja, essa pequena carta que é citada na primeira leitura de hoje, o profeta Sofonias, falando para um povo que vivia nas trevas, um povo que vivia na degradação moral, um povo que vivia muitas vezes até dentro da idolatria também, recebe do profeta essa maravilhosa profecia em dizer que o Senhor está no meio de Jerusalém. O Senhor está no meio de Israel. Para dizer que todo o opróbrio, tudo aquilo que estava reservado para ele, foi perdoado por Deus e um pequeno resto será salvo. A mesma coisa, meus irmãos, está dito para a igreja. A igreja, não pensemos nós que a igreja é a maior parte. Não pensemos nós que a igreja é a maior parte da humanidade. Nunca pensemos nós que a igreja será sempre maioria. Na verdade, a igreja vai ser sempre o pequeno resto. Na verdade, a igreja vai ser sempre a pequena porção. Mas é a pequena porção que faz toda a diferença dentro da grande massa. Assim como São Paulo, assim como Jesus falou do fermento,
pequena porção de fermento nas 3 medidas de massa, assim é a igreja. Uma pequena porção na humanidade que faz levedar toda a humanidade, que faz crescer toda a humanidade. E isso só pode acontecer quando alguém tem a consciência plena que mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, quando eu digo angústia, eu falo a angústia que está ao derredor e que vem sobre a pessoa com toda a força, com todo o poder, mas é essa pequena porção que mesmo nos dias difíceis fará com que a alegria do Senhor seja a nossa força, fará com que a alegria de Jesus seja diferenciada no meio de toda a humanidade em um pequeno povo, em uma pequena porção. É isso que o apóstolo São Paulo vem nos falar na segunda leitura de hoje. Este homem, que é também parte daquele pequeno resto de Israel, daquele pequeno resto de Jerusalém que foi pré-anunciado pelo profeta Sofonias, esse São Paulo, que faz parte desse pequeno resto, vem dizer para nós que, independente da situação que eles estão vivendo, como o povo vivia grandes catástrofes, grandes misérias, uma depravação moral terrível, Sofonias vem dizer que alegra-te, rejubila-te, povo de Israel. Ou seja, alegra-te, né? Alegra-te, fica feliz, porque o Senhor habita no nosso meio. O Senhor é o nosso Rei. Assim também o apóstolo São Paulo vem dizer para mim e para você, meus irmãos, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de desemprego crescente, mesmo em tempo de situações de perseguição contra a igreja, de perseguição nas redes sociais, de perseguição pessoalmente, né, de viva voz, mesmo em todos esses problemas, Sofonias diz, alegra-te Israel. E São Paulo, que é esse pequeno resto também de Israel, vai dizer para nós, irmãos, segunda leitura de hoje, Filipenses 4, do 4 ao 7. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Eu fico aqui querendo entender como é que São Paulo, somente alguém que tem o Espírito Santo e o Espírito da alegria dentro de si, consegue não somente pronunciar essas palavras, mas viver isso verdadeiramente, essa alegria que não depende das circunstâncias que está acontecendo ao redor, mas é uma alegria interior que foi infusa pelo Espírito Santo, que foi infundida na nossa alma pelo Espírito Santo. Paulo, estava preso e escreve aos Filipenses dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Eu repito, alegrai-vos. E ele diz que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Que vossa bondade seja reconhecida de todos os homens. Não vos inquieteis com coisa alguma, não percam a vossa paz. Já dizia Jesus, eis que eu vos dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Porque a paz que o mundo oferece é a ausência de conflito, de barulho, de guerra, de discussões, de desavenças. Mas a paz de Jesus é genuína, mesmo dentro de todas essas situações, como vivia Sofonias, dentro de um período todo desestruturado do povo de Israel, como vivia São Paulo dentro da prisão, essa paz, essa alegria acontece assim mesmo. Ele diz, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em oração e súplica, acompanhada de ação de graças. Se você está angustiado, apresenta diante de Deus, coloca diante de Deus, ora, vai até o Senhor, coloca diante dele, Senhor, eu preciso de ti, eu dependo de ti. E ele diz, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento. É por isso que eu dizia, eu não consigo entender como é que o apóstolo São Paulo, preso, depois de ter sofrido tantas e tantas coisas,
de dentro da prisão. E a prisão naqueles dias nem se compara às nossas. Nem se compara. Não chega nem perto. Eram masmorras terríveis, onde as pessoas ficavam dentro do escuro, numa umidade, a ponto de pegar até lepra, desenvolver lepra na época. E São Paulo vai dizer: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo. É aqui o segredo da paz e da alegria de Paulo. A paz de Deus ultrapassa todo o entendimento. Guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. E como nós devemos fazer isso na nossa vida, Denis, acontecer? Somente por meio da conversão. Somente por meio da conversão que São João Batista anunciou, preparando o caminho para o Natal do Senhor, preparando o caminho para o Messias que estava chegando, preparando o caminho para o Cordeiro de Deus. E veja o que diz São João Batista na sua pregação. São João Batista, na sua pregação, fala o seguinte: Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 3, versículos do 10 ao 18. Naquele tempo, no tempo de Jesus, as multidões perguntavam a João Batista: que devemos fazer? Veja, as multidões perguntavam a João: o que nós devemos fazer para viver esta alegria que tu estás vivendo, João? O que nós podemos e devemos fazer para viver a alegria que hoje tu vives e que tu ensinas? O que nós devemos fazer? E São João coloca ações práticas na vida. São João diz: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Veja que o apóstolo São Paulo vai dizer lá no Atos dos Apóstolos que há mais alegria em dar do que em receber. E ele diz que isso foi um ensinamento de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse que haveria mais alegria em dar do que em receber. Por isso São João diz: se vocês querem viver na alegria do Senhor e na paz do Senhor, vocês precisam fazer o seguinte: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Aí, outras pessoas foram atrás de João e também queriam saber o que nós devemos fazer em particular, né? O que nós, por exemplo, os cobradores de impostos, versículo 12 do Evangelho de hoje, foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Não cobreis mais do que foi estabelecido. Não queiram tirar proveito das pessoas. Não queiram roubar as pessoas. E aqui eu falo de diversas formas que se pode roubar. No sentido moral, no sentido espiritual e até mesmo no sentido econômico. Mas também haviam soldados, policiais, podemos assim dizer, da época, que também perguntavam a João o que eles deveriam fazer. E nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. Veja, não roube dinheiro à força de ninguém, ou seja, não cobrem propina. Policiais, não cobrem propina. Não façam má e falsas acusações a ninguém. Pelo contrário, ficais satisfeitos com o vosso salário. Ou seja, trabalhem pelo vosso salário. Se vocês não querem trabalhar por um objetivo maior, que é estabelecer a paz, que é manter a ordem, trabalhem pelo menos pelo vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo:
se João não seria o Messias. Então todos começaram ali no seu interior perguntar: será que é ele o Messias que deveria vir? Então, de alguma forma, o Espírito Santo revela a João Batista esse pensamento, essa ideia do povo. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele é quem vos batizará no Espírito Santo e no fogo. É ele que virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. A eira, meus irmãos, é no salão, né, no celeiro, aquele salão imenso dentro do celeiro, para recolher o trigo. E geralmente quando se tira o trigo que já foi ali recolhido, já foi vendido, fica a sujeira. E com o vento que entra no salão, vai jogando a palha do trigo para o canto, né? Você vê que até hoje em dia nós podemos compreender isso, que a poeira, a sujeira, quando ela vai sendo jogada com o vento, por exemplo, se você passar em uma rua, no meio-fio, você vai ver que aquela sujeira, a folha, as palhas, o saco de alguma pipoca, o plástico de alguma bala, de algum confeito, geralmente ele não fica no meio da estrada, ele fica nos meio-fios. Então, São João estava dizendo, olha, ele é quem tem a pá na mão e vai limpar a eira, ou seja, vai limpar o canto, né, todo o canto ali do celeiro para poder colocar o seu trigo. Então ele vai tirar a palha que está ali, né, ele virá com a pá na mão, vai limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro. Então ele vai limpar, né, todo o celeiro, tirar toda a palha para poder ali colocar o trigo, né? Jesus falou de uma parábola entre o joio e o trigo, né? Jesus falou disso, que o trigo e o joio seria dividido. E assim também acontece, né, quando o trigo estava sendo preparado e era peneirado, fazia-se uma separação entre a palha do trigo e o trigo. A palha será lançada fora. Veja o que diz São João Batista, né? Ele diz: ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Então, o juízo escatológico, o juízo final, será nessas características. Jesus vai vir como quem tem uma pá para limpar o celeiro. O trigo ele vai recolher no celeiro limpo e aquela palha vai ser tirada do celeiro para ser queimada em um fogo que não se apaga. E aqui João Batista estava falando profeticamente, e não somente profeticamente, mas completamente cheio do Espírito de Deus, que foi o mesmo Espírito que agiu em Elias dias anteriores, ou melhor, anos anteriores a João Batista, cheio, impregnado, podemos assim dizer, do Espírito de Deus. Profeticamente ele fala do inferno, que é um fogo que não se apaga, e a palha será lançada nesse fogo. Portanto, peçamos ao Senhor a graça, meus irmãos, de cantarmos como o salmista de hoje, né? Que é um salmo que é um cântico extraído do profeta Isaías, do capítulo 12, que nós possamos também, com essa convicção de sermos o resto de Israel, de sermos a pequena porção que é a igreja no mundo, cantarmos com o salmo responsorial de hoje, dizendo: exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Podemos dizer: exultai cantando alegres, católicos, filhos da igreja, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação.
E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamais que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e potentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando, alegres habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe, que nós possamos compreender a pregação de São João Batista e vivermos na alegria de Sofonias e de São Paulo, que mesmo no meio da tribulação estavam felizes e anunciavam: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor.